Bom, capítulo 9, vimos no capítulo 8 que o livro da lei criou uma expectativa muito grande no povo, deu um direcionamento importante, isso, deu um direcionamento. A fé vem pelo conhecimento. Se a gente não estiver conhecendo alguma coisa, ou não passar por esse processo de conhecer, a fé não tem razão. A fé não é uma coisa assim ilógica, não é sentimental, ela é racional. Ela parte do princípio de alguma coisa que a gente conhece, não é? Então, o relacionamento com a Bíblia é importante, por isso que o capítulo 8 mostra uma comoção total entre o povo de Judá, que estava chegando ali em Jerusalém do cativeiro. Eles tiveram contato novamente com a explicação. E interessante, como eu disse ontem, quando Jesus pregava, ele falava muito melhor do que os rabinos, os professores daquela época. Ele falava de coração, ele sabia o que estava falando, evidentemente, e alguns até soldados, eu mencionei, quando foram prendê-lo, não conseguiram prendê-lo porque ficaram atônitos diante do que ele falava. E foram perguntados quando chegaram no templo, cadê Jesus? Vocês não prenderam? Mas nunca nós ouvimos alguém falar de tal maneira. Aqui, Esdras e os seus companheiros explicavam de uma maneira que o povo podia entender. Além de conhecer a palavra, eles tinham métodos, eles eram didáticos, eles partiam do conhecido para o desconhecido. É assim que a gente tem que pregar a palavra, partir do conhecido para o desconhecido. Não adianta assim vomitar, desculpe a palavra, mas uma porção de dados, de profecias, de tudo mais, e datas, etc. e tal, se isso acaba não sendo assim recebido, palatável, para a pessoa que está ouvindo. A gente tem que sempre procurar partir do conhecido para o desconhecido, com calma, sem mostrar que a gente sabe muito e sabe tudo, e etc. e tal. E Esdras foi sensacional nisso. Ele mostrou a palavra de Deus, o livro da lei, de uma maneira fácil e simples, assim como a lei é. Assim como a palavra é fácil e simples, basta a gente ter alguns pequenos conhecimentos para poder entender bem a palavra. Um pouco aqui, um pouco ali, orar a Deus, pedindo a iluminação, são esses os ingredientes para a gente estudar a palavra de Deus. Bom, aqui o povo, diante de tudo isso, proclama um momento de arrependimento e confissão de pecados. Arrependimento e confissão de pecados. Muita gente não entende o que é arrepender-se. Arrepender-se não é um ato que é começado em mim, eu me arrependo. Não, Deus provoca o arrependimento. O texto bíblico diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, assim é a mesma coisa, não é? Deus é quem provoca esse arrependimento no coração do pecador. E arrependimento tem que ver com confissão de pecados, e com abandono. Não adianta só confessar os pecados e não abandonar. Assim não é o arrependimento completo. Deus está tanto no primeiro como no segundo momento. Deus nos dá esse incômodo, para nos arrependermos, para confessarmos nossos pecados, e Ele também favorece a nossa vida para abandonarmos o pecado. O perdão dele nos ajuda, a sua graça, tudo isso é importante a gente entender, Mas aqui eles estavam praticando, conheceram a palavra, ou rememoraram a palavra, ou ouviram a palavra, no capítulo 8, e no capítulo 9 agora, eles reconhecem e confessam seus pecados. Olha, e eles confessam de uma maneira impressionante. Aqui é um capítulo um pouco grande aqui para o padrão de Neemias, Para outros livros não, mas para o padrão de Neemias é um capítulo um pouquinho grande. Eles se juntaram com jejum, diz aqui o verso 1, e pano de saco e traziam terra sobre si. É uma atitude estranha, você pode dizer, Não, eles estavam dizendo assim, nós somos pó, quem somos nós? A provisão do alimento vem de Deus. A terra produz porque Deus deu a ordem lá na criação, Produzam árvores, sementeiras, frutos, etc. Deus deu a ordem. Então, a alimentação está ligada ao jejum nesse sentido, desta humildade em reconhecermos que Ele é quem dá todas as coisas. E se eu parar de comer, eu não vou ter comida de mim mesmo,
Às vezes a gente brinca, né? Eu sou um pouquinho gordinho, né? Não muito, né? Mas um pouquinho gordinho. Mas às vezes os gordinhos brincam, então por isso que eu posso falar sobre isso. E diz assim, não, eu não vou comer porque eu tenho bastante, eu tenho aqui na minha bagagem bastante comida, né? Não é bem assim, a gente sabe, né? Mas quando você pratica o jejum, você está dizendo assim, não tem como tirar comida de mim mesmo, eu dependo de Deus. Jogar o saco, ou este pano de saco, que era um pano simples, não é? Só para cobrir a nudez, jogar terra, significava assim, eu sou pó mesmo, né? Eu não tenho nada nesse mundo. Deus é quem me dá a comida, me dá a provisão da roupa, me dá o trabalho. É essa força de Deus que me faz viver. Eu não tenho forças em mim mesmo. Essa é uma atitude bem interessante. Então o verso 2 diz que os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Ótimo, né? Eles fizeram uma retrospectiva. Eles estão contando aqui, ou vão contar aqui, vão passar por 7 passos aqui e vão contar, fazendo essa retrospectiva, o que aconteceu no passado. Por que eles estão assim? Em vez de reclamar, fomos levados lá para a Babilônia, etc. e tal, eles estão dizendo assim, nós fomos levados que nós merecíamos isso. Isso foi consequência dos nossos próprios atos. Tem muita gente que vive justificando, né? Eu não fiz isso por causa daquilo, por causa da pessoa. Se a pessoa tivesse me favorecido, eu teria feito isso. Se o trânsito, eu teria chegado a tempo. E vão justificando, colocando sempre as culpas, né, pessoais nas outras pessoas. Isso daí não é legal. Porque a primeira coisa que você tem que fazer, se você usa algum entorpecente ou alguma droga lícita, né? De lícita não tem nada, né? Mas o álcool, o fumo, né? E você não vai culpar os outros porque você bebe, né? Na realidade, você bebe e pode abandonar isso. É um trabalho extenso, né? É um trabalho assim bastante grande, né? Colocar a culpa nos outros pelo que eu estou fazendo, isso aí é bem negativo. Não tem necessidade disso. Bom, eles fizeram isso lembrando-se do passado, fizeram ali uma retrospectiva, trabalharam nessa direção. E o verso 3 é um verso encantador. Diz que eles gastaram 3 horas de manhã, não é, lendo o livro da Bíblia, lendo o livro da lei, digo melhor. 3 horas na parte da manhã, aqui diz 1/4 da parte do dia, parte clara, né? 12 horas, 1/4, 3 horas. E na parte, em outra quarta parte, fizeram a confissão e adoraram ao Senhor. Então, 3 horas lendo, vamos dizer, a Bíblia, né, o livro da lei, e 3 horas confessando, adorando ao Senhor. Quer dizer, eles estavam num momento muito especial. A primeira reconstrução foi a do templo, quando eles voltaram. Zorobabel começa. Depois, a segunda reconstrução, ela foi espiritual. Esdras trabalhou nisso. A terceira reconstrução foi dos muros. Então, era importante para esse povo de Judá, não é? O povo que vivia em Jerusalém, fizesse esse pacto com Deus e lembrassem do passado. Por que nós estamos aqui? Por causa das decisões que foram tomadas. Que as nossas decisões não sejam erradas, tanto quanto foram as decisões dos meus pais, avós, bisavós, etc. Então, Israel, primeiramente, depois Israel e Judá, só estavam colhendo aqui aquilo que haviam plantado. Isso é batata, né, como a gente costuma dizer. Né, há uma historinha de um garoto que foi entregar chapéus e quis cortar o caminho, entrando pela mata, e a mãe disse, não vá pela mata, vá pelo caminho mais longo, você vai chegar, entregue os chapéus ali. E ele disse, olha, eu estou tão adiantado, que eu vou sentar aqui, vou dormir um pouco. Com a minha bicicleta do lado, mata, ninguém rouba nada, está tudo bem. E ele dormiu. Quando ele acordou, ele olhou, cadê os chapéus? Desapareceram. E agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar? E olhou para cima, viu numa árvore vários macacos, né? Com o chapéu, segurando o chapéu. E começaram a gritar e ele me devolve os chapéus e começou a tirar pedras, né? Ele atirava pedras, os macacos mandavam pedras de volta. E ele ficou tão bravo, tirou o seu chapéu e vocês também querem o meu chapéu, e atirou o chapéu. Quando ele atirou o chapéu, os macacos começaram a tirar os chapéus também.
E ele juntou tudo e foi cumprir o seu propósito. Não sei se essa história é verdade ou não, mas ela ilustra, quando você joga alguma coisa, essa coisa volta. É um bumerangue, né? A vida é um bumerangue. Não é? Você foi injusto, em algum momento alguém vai ser injusto com você. Sabe, essa injustiça toda, ela vai criar um retorno para você. Não é? O que se faz aqui é que se paga, isso tem uma certa lógica. Não é todo verdade, né? Esse ditado não é todo verdade, mas eles estavam colhendo o que os outros tinham plantado. E aqui, nós vamos aqui passar rapidamente, os levitas então começam a cantar. Eu acho que eles estavam cantando ou falando na forma de uma poesia, uma música, alguma coisa assim. Então eles diziam assim: levantai-vos, bendizei o Senhor, verso 5, vosso Deus de eternidade em eternidade. Isso é louvor, né? Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Isso era um reconhecimento importante, porque durante todo o período, a partir de Salomão, Davi não. Davi teve um único Deus. A partir de Salomão, praticamente todos os outros reis e todos os reis de Israel, que era do Reino do Norte, e praticamente todos os reis do Reino do Sul, que tinha sede em Jerusalém, que era Judá, tiveram outros deuses. Esse foi o problema de Israel. Deus disse: vocês vão entrar em Canaã, exterminem os povos daí. Não se casem com eles, não façam esses povos escravos, não tenham contatos com eles. Por quê? Porque eles vão prejudicar a crença de vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles dizem aqui: só tu és Deus, beleza, isso é importante. Repete aqui no verso 7, então começa a primeira parte aqui das 7 que eu mencionei. Foi a eleição. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste o nome de Abraão, pai de muitas nações. Então, nós somos descendentes de Abraão, fomos eleitos. Eles estavam reconhecendo isso, fomos eleitos. E mais para frente vai achar que coração fiel, o seu coração fiel de Abraão, né? Com ele fizeste aliança, aqui. Aí vem o verso 9 e diz assim: viste a aflição dos nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Aqui é a segunda etapa. Primeiro a eleição, depois a redenção. O povo foi visitar, não é, os 70, juntamente com Jacó, foram visitar a José, que agora era o segundo no Egito, né, só abaixo de Faraó. Ficaram ali, cresceram ali, mas veio um faraó que não conhecia José e os escravizou. Então, Deus os libertou. A redenção. E aqui fala sobre a coluna de nuvem durante o dia, para dar sombra, a coluna de fogo à noite, né, para guiar o caminho. Aí vem o verso 13. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Aqui é o terceiro passo, a aliança. Então, eles foram eleitos, foram redimidos e Deus fez uma aliança com eles. O verso 15 diz assim: pão dos céus lhes deste. Então a providência divina para a entrada na terra que Deus havia prometido. Tirou água da rocha e para possuírem a terra. Porém, tem muito porém aqui, né? Você sabe que eu gosto disso. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente, se endureceram e não deram ouvidos. E aí a coisa degringolou. E aí vem no verso 26, a gente vai passando aqui que o tempo vai correndo, né? O pecado ilustrado na rebelião da monarquia. Aí vem os reis fizeram ouvidos surdos também para Deus. E aí vem uma série de outras coisas. Lá no verso 30, no entanto, os aturastes por muitos anos. Aqui então vem o julgamento e o exílio. Esses reis todos iam, voltavam, ficavam perto de Deus, mas tinham outros deuses, aquela confusão toda, até que houve o exílio. Verso 30 fala sobre o exílio: teve muita misericórdia, não acabastes com ele, o Senhor foi clemente, mas não apagou o pavio que fumega, mas fomos então para o exílio. E uma das coisas bem interessantes aqui no verso 31, né? Mas pela tua grande misericórdia não acabastes com eles, nem os desamparastes. Deus não deixa ninguém no deserto, ninguém para trás, porque tu és Deus clemente. Agora, Senhor, misericórdia, tu és justo,
para conosco misericórdia. Essa é a mensagem do capítulo 9. É uma avaliação. 3 horas ouvindo a palavra. 3 horas louvando a Deus e se arrependendo. Lembrando do passado, essa sequência. Eles foram o povo eleito, não é? Deus cuidou deles, Deus andou com eles, deu instruções. Vêm os reis criar uma confusão danada. Eles foram para o exílio e Deus agora os liberta do exílio. Assim também Deus faz com a nossa vida. Deus pode nos libertar de todo o mal. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção para a nossa vida. Tua bênção para cada pessoa que está nos vendo e ouvindo nesse instante. Que o Senhor possa libertar-nos também. Que façamos uma análise da nossa vida, que possamos reconhecer o nosso erro e que possamos, pelo Teu poder, sermos transformados. Esta é a Tua vontade. Queremos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.